a crise tem sido utilizada para fazer passar um determinado programa político que jamais passaria nas urnas e não passou nas urnas, quer dizer, vários autores têm escrito sobre isto, quer dizer, isto também não é propriamente completamente inédito. Recordo, por exemplo, a Naomi Klein, com a chamada doutrina do choque, não é? E todos os autores que escreveram, aliás, sobre a forma como, em muitos países, por vezes até por via ditatorial, as políticas neoliberais radicais foram passadas, relembremos, quer dizer, o nascimento das mesmas no Chile de Pinochet e depois na Argentina do general Videla, quem foram os grandes conselheiros e como foi que isso aconteceu, que nesses casos, foi através da compressão total da democracia e de uma repressão severa, não é? Nós não estamos a viver, obviamente, esse tipo de coisa, mas a verdade é que a crise tem sido utilizada como uma oportunidade, também é outra ideia. A crise tem sido utilizada como uma oportunidade para passar um determinado problema político, para dramatizar, como se estando, no fundo, como aliás vou dizer o Pacheco Pereira, quer dizer, estando numa espécie de emergência extrema, em que nós não podemos decidir, em que no fundo é uma espécie de exceção e tudo é suspenso, tudo fica em suspenso, a democracia, a Constituição, o Estado de Direito, mas o meu ponto aqui é que eu acho que isto de facto é uma falácia, é uma construção como outra qualquer, tem sido bem sucedida na sua afirmação como inevitável e como verdadeira, mas não é verdadeira, portanto, gostaria de sublinhar na minha comunicação isso mesmo, mas antes disso, sublinhar porque é que a democracia representativa, liberal representativa, no sentido tradicional do termo, o que é que a caracteriza e porque é que ela tem sido grosseiramente comprimida nestes tempos de austeridade, quer dizer, da Troika e agora do pós-Troika. Claro, a democracia é a Constituição, são a separação de poderes, é o Estado de Direito, é uma série de fatores a montante e a jusante que são um sine qua non da democracia, não é? Mas entre esses fatores, um deles é a legitimação do poder por via eleitoral, quer dizer, os representantes, o governo, os parlamentares, devem o seu poder ao voto popular. Portanto, as eleições, não umas eleições quaisquer, as eleições livres, justas e frequentes, típicas dos regimes democráticos, são um pilar fundamental de uma democracia. Mas as eleições não é só por elas, as eleições não são um cheque em branco, não são uma ligação vazia em que nós elegemos uma determinada equipa e depois a equipa pode fazer tudo o que entender. Não. As eleições, o seu significado é um significado de delegação de poder com base num contrato. E esse contrato são as propostas que os partidos fazem aos eleitores quando se apresentam ao sufrágio. Esse é o contrato. Neste caso vertente, o contrato foi as propostas que os vários partidos, nomeadamente os vencedores, fizeram aos eleitores em 2011, mas também o Partido Socialista, e era o programa original da Troika. Esse é o pano de fundo que devia balizar a ação do governo e dos representantes eleitos no período que temos estado a viver. E não tem sido. Nós chamamos a este vínculo contratual que as eleições representam a constituição material da democracia, quer dizer, não está escrito na Constituição que os eleitos, uma vez eleitos, têm de cumprir rigorosamente o programa, até porque isso não é possível. Naturalmente há imponderáveis, o mandato não é imperativo, ou seja, não são delegados que estão ali para cumprir um determinado caderno de encargos. Têm alguma flexibilidade, até perante situações extraordinárias, para fazer inflexões. Mas há balizas, não pode ser tudo ao contrário do que se disse e sobretudo, também de forma, como mostrarei à frente, assimétrica. E, portanto, as eleições como contrato entre eleitos e eleitores é algo que tem sido completamente subalternizado, violado neste período, quer dizer.
basta dizer que o programa da Troika original de 2011, que foi aquele que enquadrou as escolhas dos eleitores, foi revisto não sei quantas vezes e de forma absolutamente significativa. E isso, desde logo, mudou tudo, quer dizer, foi feita uma série de coisas que não estavam previstas e de enorme gravidade, não é? Além disso, se é certo que nós sabíamos havia determinados sinais do que pretendia o PSD quando foi a votos, e aliás lembremos o projeto de revisão da Constituição, ainda no ano de 2010, e o que comportava em termos de Estado Social e de desregulação do mercado de trabalho, o célebre fim da cláusula do despedimento por justa causa, havia esses sinais. Mas a verdade é que, nas eleições de 2011, no contexto da assinatura do programa da Troika e depois na campanha, houve uma série de compromissos que foram claramente assumidos pelo partido vencedor e pelo CDS também, e pelo seu líder, que é hoje o primeiro-ministro, o líder do PSD, não cortar salários, não cortar pensões, não despedir funcionários. Eu recordo que o que estava no programa original da Troika era congelar salários na função pública, reduções graduais faseadas de efetivos na função pública. Pensões também era congelamentos, não era estes cortes. Isto era o programa original da Troika e era o compromisso do partido vencedor. Mas já também podíamos dizer não aumentar o IVA, podíamos dizer uma série de outras coisas. E, portanto, tudo isso tem sido violado. Mas podia-se dizer assim, bom, de facto, o estado de emergência obrigou a isto. Bom, em primeiro lugar, nós perguntámos aos eleitores se eles achavam isso. Quer dizer, fizemos um inquérito no final de 2012 e perguntámos, exemplo, será que pensam acham que perante as situações extraordinárias que estamos a viver, a violação de promessas eleitorais que têm acontecido, isto é um dado de facto, quer dizer, basta só fazer uma enumeração, é só quantas quiserem e as pessoas sabem. Se acham que isso é justificável tendo em conta a situação extraordinária do país. Bom, a resposta meio esmagadora, na ordem dos 70%, 80%, é que essa violação não é justificável. E mesmo no eleitorado que ainda assumia que tinha votado nos partidos de direita, essa orientação também era esmagadora, ou seja, a violação de compromissos não era justificável. E, de facto, e agora aqui passo para o segundo ponto da nossa crise da democracia, e, de facto, se fosse apenas uma situação de emergência que justificasse esta violação de compromissos eleitorais, ela não era, como foi, altamente assimétrica. O Pacheco Pereira disse o que é que foi aplicado logo. Foi a desregulação laboral, foi as privatizações, isso tem sido feito com todo o gás. Mas nós ainda este ano lemos, há 2 ou 3 meses, quer dizer, quando agora a Troika veio outra vez visitar-nos, e depois aparecem aquelas notícias nos jornais, a redução das rendas no setor da energia continua por fazer. Bem, eu podia multiplicar os exemplos das rendas das parcerias público-privadas, o facto de um número de milionários neste período de crise ter aumentado significativamente, o facto de os impostos subiram em todas as frentes, menos no IRC, o facto, por exemplo, houve cortes de pensões que estavam a ser propostos antes das decisões do Tribunal Constitucional, atingiam o setor público e as pessoas da Segurança Social e da Caixa Geral de Apresentações e da Segurança Social, mas deixavam de fora, por exemplo, os fundos de pensões privados. Ou ainda, quer dizer, perante esta crise imensa, o que é que nós assistimos? A uma série de empresas que alegremente fizeram campanha na praça pública com o beneplácito do Sr. Presidente da República e do partido do vencedor das eleições de 2011, que emigraram para a Holanda e para outros paraísos fiscais para não pagarem mais impostos. Quer dizer, portanto, toda a gente está aqui a sofrer uma austeridade brutal. Mas as empresas, sobretudo as grandes, sim, isto não é a arraia miúda, que foi para a Holanda, quer dizer, que fez migrar a holding para a Holanda. Portanto, o que é que isto significa? Que a austeridade tem sido altamente assimétrica. Ou seja, se ela é assimétrica, ou seja, se há um estado de emergência, se há um estado de exceção, e é preciso aplicar medidas extraordinárias, nomeadamente violando as promessas, então porquê é que elas só se violam para uns casos e não se violam para outros? Violam-se os acordos com os eleitores, com os pensionistas, com os funcionários públicos, com os pequenos empresários da restauração, mas não se violam com as PPPs, não se violam
com as utilities da energia, aí não se pode violar nada, é sagrado. Portanto, a assimetria com que temos vivido em termos de austeridade é a prova cabal de que não há nenhuma inevitabilidade nisto, porque se houvesse era transversal. Terceiro ponto. Bom, mas e será que estamos melhor, que valeu a pena, porque fizemos tantos sacrifícios, a democracia, quer dizer, foi para o caixote, pelo que acabei de dizer. Cortaram-se pensões, cortaram-se salários, aumentaram-se impostos, privatizaram-se N empresas que davam lucros imensos ao Estado, algumas delas. Por exemplo, os Correios. Davam imensos lucros ao Estado. Mas podia dizer outras. Então, fizemos isso tudo. Era expectável que, por exemplo, devêssemos hoje menos dinheiro ao estrangeiro. E é verdade isso. Não é verdade. Nós devemos mais dinheiro em termos da percentagem da dívida no PIB e em termos do volume absoluto da dívida. Então, para onde é que foi o dinheiro? Para que é que serviu isto tudo? Para nada. E aí entramos naquela coisa. A memória. Em 2011 era só preciso aqueles 3 anos do programa da Troika para regenerar Portugal. Tínhamos vivido acima das possibilidades, tínhamos que purgar estes pecados, estas maldades que todos andámos a fazer. Precisávamos só de 3 anos. Mas ao fim de 3 anos as coisas correram muito mal. Estão a correr muito mal, ao contrário do que nos dizem. De facto, basta dizer que a dívida é de 130% do PIB. Hoje, em 2011, era na ordem de 90%. Nessa altura, a nossa diferença face à média europeia, ou seja, a média no conjunto dos países da União Europeia, em termos de percentagem dívida versus PIB, era para aí de 20 pontos. Ou seja, nos outros, a média seria para aí 70. Hoje é para aí uns 40 ou 50 pontos. Ou seja, não é só que nós estamos pior em termos absolutos e internamente em termos relativos do peso da dívida no PIB. É que nós desviámos muito mais da média da União Europeia neste período. Portanto, para que é que serviu isto tudo? Bom, para melhorar a situação não foi. E depois podemos, quer dizer, dar outros dados. O crescimento económico é risível. Não dá, a taxa de crescimento não dá para pagar as taxas de crescimento dos juros. Quer dizer, não dá para pagar. Portanto, não dá para pagar. Isto é simplesmente incomportável. O desemprego. Bom, o desemprego, parece que há uns sinais mínimos que ficamos todos muito contentes. Lá está, são as tais décimas. Mas, caramba, imigraram imensas pessoas. É preciso ter isso em conta. Depois há estes programas monumentais de estágios que descobriram agora, quer dizer, e que foram altamente, quer dizer, estimulados e que, no fundo, mascaram o nível do desemprego. Isso é óbvio. E, finalmente, o emprego que tem sido criado é um emprego de má qualidade, precário, mal pago. Isso é conhecido e há os dados. Finalmente, o último ponto, não sei quantos minutos é que disponho. 7 minutos. Ainda tenho. O último ponto é um ponto político. É que esta crise não é só uma crise dos partidos da democracia. Naturalmente é uma crise da democracia em geral, mas não é uma crise cujo epicentro esteja só localizado nos partidos do governo. Esta também é uma crise da oposição. Porquê? Bom, em primeiro lugar, porque o Partido Socialista até há bem pouco tempo, quer dizer, subscreveu tudo o que foi para além da Troika, ao contrário do que o engenheiro Sócrates, essa besta negra hoje em dia, mas eu recuso-me a subscrever essa teoria da besta negra, apesar de ter sido um crítico, já também escrevi um livro onde estão bastantes artigos, onde era crítico, mas era noutra altura, quer dizer. Agora não subscrevo a teoria da besta negra, isso acho que é uma coisa idiota. Mas, de todo modo, uma coisa que agora vem aqui ao caso é, na altura, em 2011, quando foi a assinatura do programa da Troika, já o PSD dizia que queria ir além da Troika. Não cortaria salários, não cortaria pensões, não despedaria funcionários públicos, não faria despedimentos sem justa causa. Mas queria ir além da Troika, porque nós estávamos a viver acima das nossas possibilidades. O engenheiro Sócrates disse que não acompanharia essas derivas além Troika, além do programa que tinha sido acordado. Bom, o que é que fez o novo líder, bem, em especial até ao final de 2012, mas para além disso mesmo? Bom, subscreveu tudo para além da Troika, tudo. Recordemos, abstenções, violências no orçamento, apesar de cortes de salários, cortes de pensões não estarem em lado nenhum, era para além da Troika.
os cortes no sistema de ensino, no sistema de saúde, foram muito para além da Troika, subscreveu tudo. Desregulação no mercado laboral, tudo para além da Troika, também subscreveu. Os impostos, isso até ainda foi acordado mais recentemente. Até 2012, o Partido Socialista era uma espécie de partido de suporte, sem ser necessário, porque não era necessário. O governo tem maioria no Parlamento, não precisava de mais nenhum partido, mas tinha ainda um partido de suporte. Não votava a favor, mas abstinha-se. Quer dizer, isto é a oposição, quer dizer, anulou-se. Mas não foi só o Partido Socialista. O Partido Socialista e os partidos à sua esquerda foram incapazes de se entender, de falar uns com os outros, quer dizer, para fazerem ações conjuntas e, nomeadamente, para serem capazes de propor uma alternativa às pessoas. E isso também é um sinal de crise da nossa democracia, ou seja, perante a crise mais grave da nossa democracia, com violação reiterada, assimétrica, profunda de compromissos eleitorais, as pessoas hoje em dia, eu vou a imensos debates, as pessoas não acreditam, porque é que isto é importante, porque é que os compromissos eleitorais são importantes, porque senão as pessoas acham que as eleições não servem para nada, não podem confiar, dizem-nos uma coisa e elas fazem outra, e porque isto é um princípio basilar da democracia, não é uma coisa qualquer, não é um fetiche dos cientistas políticos. Ora bom, perante esta crise brutal, as esquerdas, os partidos que existem, além dos que estão no governo, agora ainda não há outros afirmados no Parlamento, naturalmente, não se conseguem entender, não são capazes de gerar uma alternativa. Não foram até agora e não se perspectiva com os que estão no Parlamento que o sejam, em princípio. Embora, e agora vou terminar com alguns sinais de esperança, eu acho que o António Costa é um sinal de esperança, desde logo porque propõe uma ideia de vamos acabar com essa coisa que agora, para governar, só pode ser o Partido Socialista e os partidos da direita. Isto é uma inovação. Claro, ele vai tentar confrontar na praça pública os partidos de esquerda para, eu já disse, saiam do conforto, não é? O que é que querem fazer, se querem governar sozinhos com 10% ou se estão disponíveis para fazer soluções de governo. Acho que isso é uma luz, com todas as ambiguidades e o discurso vago que nós todos sabemos do António Costa e o que isso representa, mas apesar de tudo acho que isso é um sinal de esperança. Acho que outro sinal de esperança são alguns partidos que estão a surgir, um deles penso que está associado a esta iniciativa, o Partido Democrata e Republicano, o Partido Livre, outros partidos que possam surgir, embora o histórico seja de muita dificuldade de aparecimento de novos partidos, mas eu acho que novos partidos é bom, é um sinal de vitalidade da democracia, pode criar mais condições de alianças e de inovação política e pode traduzir o descontentamento para dentro do Parlamento, que é para onde ele deve ir, quer dizer, portanto, acho que isso são sinais positivos que se vislumbram no horizonte, embora tenos. Naturalmente, para nós mudarmos, não nos enganemos, para nós mudarmos a situação que temos a viver, é preciso mudar a política doméstica, é preciso mudar os atores e as políticas, isso é verdade. Mas é preciso uma batalha para mudar a Europa, porque muito do que estamos a viver é uma compressão da democracia com o epicentro na União Europeia. Basta, quer dizer, qualquer dia vamos dizer, vocês essas coligações não podem fazer, vocês essas alianças não podem ter, essas políticas não podem escolher. Basta ver, quer dizer, há uma redução, uma pressão para a convergência das políticas, não é muda o partido, podemos mudar o partido, mas é só para mudar as equipas, as políticas têm que ser as mesmas. Ou, por exemplo, basta lembrar, e por aqui me fico, por exemplo, políticas que depois da Segunda Guerra Mundial foram emblemáticas da Europa democrática, como por exemplo as políticas industriais, hoje são proibidas na Europa em nome do mercado. Os Estados não podem apoiar empresas, por exemplo. E há uma série de outros instrumentos que estão proibidos aos Estados. Quer dizer, isto no fundo é o problema do afunilamento político da Europa que estamos a viver. Muito obrigado.